Paz e graça aos irmãos. Eu convido-vos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 28. Mateus 10. Nós leremos a partir do versículo 28 até o versículo 31. Mateus 10, de 28 a 31. O texto está aí projetado. Nos diz a palavra de Deus, Mateus 10, de 28 a 31. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar as crianças com as professoras e professores a virem à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas também. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte. Pai amado, nós te louvamos por Tua palavra, porque ela demonstra o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, o amor que o Senhor nos tem e o valor que o Senhor nos concede. Nós te agradecemos pela paz e pelo amor que o Senhor derrama nos nossos corações, em meio aos dias difíceis, turbulentos, agitados, em meio à virada de ano, às expectativas, sonhos, projetos que alimentamos cada um nos nossos corações. E que possamos ter a certeza, por Tua palavra, que o Senhor cuida das nossas vidas. Em tudo nós dependemos do Senhor. E pedimos mais uma vez a Tua bênção no início deste ano. Que possamos perceber o Teu cuidado sobre nós. Nós te oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto paralelo a esse texto de Mateus, capítulo 10, de 28 a 31, é o texto de Lucas 6, de 12 a 16. Nós não vamos ler ele, mas eu apenas quero citá-lo como um texto também onde Lucas registra essa mesma situação que Mateus registra aqui. Lucas o faz de forma mais resumida. E Lucas então diz que Jesus havia passado a noite orando. E da multidão de discípulos, de seguidores dele, ele então separou 12, a quem ele deu o nome de apóstolos. Discípulo é aquele que, de forma muito resumida, é aquele que segue ao mestre. Apóstolo vem de uma preposição em um grego, uma preposição em um verbo no grego. Apó é a partir de, e estelô é enviar. Alguém que é enviado a partir de. Então era o caso específico dos 12 apóstolos. Eles não eram só seguidores de Jesus. Eles estavam sendo enviados, aqueles 12, de forma muito especial. E aqui então o texto de Lucas, como aqui o texto de Mateus, Lucas registra que Jesus passou a noite toda orando, e da multidão daqueles discípulos, ele escolheu 12 para serem apóstolos, de modo especial. E Mateus vai registrar também aqui as instruções de Jesus, tudo que Jesus falou antes de enviar esses apóstolos para pregarem o Evangelho. Deu várias instruções, e o capítulo 10, então, ele se dedica, Mateus, aqui a registrar essas instruções, e a partir do capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, o capítulo 10 registra essas instruções, e o capítulo 11, versículo 1, diz que Jesus então saiu com aqueles apóstolos, aqueles discípulos, seus seguidores escolhidos, para pregar nas cidades deles.
E dentre essas instruções está o texto no qual nós lemos e no qual queremos concentrar a nossa meditação desta manhã. E esse texto que nós lemos do versículo 28 ao versículo 31, trata sobre o cuidado de Deus Pai sobre as nossas vidas. O cuidado de Deus Pai e o nosso valor para Deus. O versículo 28, o Senhor Jesus Cristo, então, diz que o nosso maior temor, o nosso maior receio, não deve ser para com o homem, com o ser humano. E aí Jesus expressa isso ao dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Jesus diz, olha, o temor nosso como discípulos de Jesus não pode ser o ser humano. Lembre-se, Jesus estava instruindo os seus discípulos, Jesus iria pregar o evangelho com eles, Jesus iria de cidade em cidade, e Jesus sabia que iam passar por situações muito difíceis, situações às vezes de perseguições, e futuramente ainda mais para toda a igreja. Então Jesus diz, olha, o temor do coração de vocês não deve ser para com o semelhante a você, com o ser humano. Porque o ser humano ele só pode tirar a vida. E aí é quando a gente vê muitas vezes o valor que nós mesmos damos à vida. E até certo ponto não está errado o cuidado que precisamos ter com a nossa vida. Mas Jesus está dizendo, não deixe de pregar o evangelho por medo de que a sua vida seja tirada. Porque o homem ele só pode tirar a sua vida. Mas Jesus vai aprofundar isso. E aí ele vai nos dizer no versículo 28, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí então Jesus coloca a quem nós devemos temer. E temer até certo ponto no sentido de receio, de vamos dizer, usar essa expressão, um santo medo, sim, porque até se você olhar a psicologia fala que tanto a psicologia como a psiquiatria e outras ciências do conhecimento humano, que o medo, ele é positivo em alguns momentos. O medo faz com que você não chegue numa varanda, num 30º, ou imagine, num 100º andar, e você queira se arvorar e se jogar achando que você vai conseguir voar. Não. Você sabe das suas limitações, e o receio e o medo, ele é muitas vezes útil para preservar você da vida. Eu lembro quando estávamos de férias em Salvador, na Bahia, com o genro e com alguns outros familiares, Damaris, Wanderson, Samara, João Vitor, e fomos visitar lá um local turístico, e nesse local, eu não lembro se era bem um parque, o que é que era, nós vimos então, quando a gente olhou, tinha uma jiboia, enorme ela, e aí tinha um instrutor próximo a ela. E aí eu acho que o João Vitor estava querendo mostrar coragem, ele disse assim, pode pegar? Eu disse, você vai pegar na jiboia? Ele disse, não, eu estou perguntando ao instrutor se pode. Eu disse, certo, tudo bem, se você quer pegar, você. Né? Aí começou a brincar, eu não vou chegar nem perto, distante da serpente. Aí lá vai, uma cobra, não é? E aí, resultado, o instrutor foi, disse, você quer pegar? Ela disse, quero. Pronto, ele pegou e colocou nos braços do João Vitor. Tem foto, tudo. Eu disse, não. Aí ele disse, o senhor quer? Eu disse, não, de jeito nenhum. Ele disse, não, mas ela não é venenosa. Eu disse, não, mesmo assim, eu não quero. Então, às vezes, o receio, o medo, tudo bem que ali você estava com o instrutor, tudo, mas imagine você numa mata, e aí você vê uma cobra, e aí o que você faz? Você vai para cima dela? Não, eu vou encarar, eu vou pegá-la, eu vou levar para casa, tal. O receio e o medo nos preserva, muitas vezes, a vida. E aí Jesus diz, olha, mas quem nós devemos temer não é o homem, porque o homem só pode tirar a nossa vida, física, material, hoje, presencial. Mas Jesus diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A esse você deve temer. Você deve ter o devido temor a Deus como juiz.
E aí Jesus então instrui os seus discípulos nesse sentido. E é bom que, como discípulos de Cristo, todos nós tenhamos o temor diante de Deus. Porque Deus é justo juiz. Tanto Ele nos recompensa quando fazemos o bem, como Ele nos pune e exerce a disciplina sobre nós quando nós fazemos o que é errado. Então Jesus diz aos seus discípulos: tenham temor em relação àquele, ou seja, a Deus Pai, que tem o poder de fazer perecer tanto o seu corpo, mas não só o seu corpo, mas a sua alma, e pior ainda, no inferno. Não é uma punição rápida, simples, disciplinar num determinado momento. Não, mas é por toda a eternidade. Então tenha temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Temer a Deus é ser sábio. Temer ao Senhor. Ter o receio, sim, do juízo de Deus, não desejar ser punido por Deus, disciplinado por Deus. E ter a reverência, é o outro lado, é o lado positivo do temor, é o respeito para com Deus. Mas Jesus não para aqui. Para mostrar o cuidado que este Deus tem sobre nós e o valor que nós temos para Ele, Jesus usa a figura do pardal. E Jesus usa também a figura de uma moeda. Jesus questiona aqui: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quando Jesus usa essa expressão, 2 pardais, ele está usando uma expressão que no grego, literalmente, é um diminutivo, afetuoso. Jesus usa uma expressão com uma nota de ternura aqui, para com algo de mínimo valor comercial. Ele está questionando e dizendo: não se vendem 2 passarinhos, é uma expressão carinhosa. 2 pardais, como é traduzido aqui para o nosso português, mas nesse sentido, 2 passarinhos frágeis, de quase nenhum valor comercial. Não se vendem 2 passarinhos, 2 pardais por um asse. Jesus está tendo uma nota, ele coloca aqui uma nota de ternura. Ele usa, repito, um diminutivo afetuoso. Ele é carinhoso nessa expressão. Os pardais e outras aves pequenas, estas aves eram apanhadas, mortas, depenadas, assadas, consumidas e comercializadas, vendidas por comerciantes e compradas por quem queria usufruir do que para eles era entendido como guloseimas. Mas qual o valor que Jesus então atribui aqui e o que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Jesus questiona algo que os discípulos sabiam, que era fato. Não se vendem 2 pardais por um asse? 2 pardais por um asse. Mateus registra aqui. Lucas registra 5 pardais por 2 asses. Quando isso acontecia, um ia de brinde. Era tão sem valor esses passarinhos, que se você comprasse 4, um já ia de brinde. Um iria de brinde. O asse era um diminutivo de uma moeda romana chamada assarion, que era o correspondente a 1/16 do denário, para você entender. O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. E um asse correspondia a 1/16. Por isso que alguns estudiosos dizem que isso corresponderia, se a gente considerar um dia de trabalho como 8 horas de trabalho, um asse era o correspondente a tão somente meia hora de trabalho. Era um valor ínfimo, um asse. Ou seja, meia hora de trabalho. Um denário é também comparado por alguns estudiosos, o dia de trabalho, a algo em torno de $32.
E então, um denário. Um as corresponderia a apenas $2, ou seja, cada pardal corresponderia a $1. Já ouvi, então, de vez em quando a gente escuta assim, olha, tem comida lá nos Estados Unidos por $1. Você perguntar assim, é boa? Não. Não é comida saudável. $1. $1. Se você quer comer sem ser saudável, de repente você encontra coisas para comer por $1. Um pardal correspondente a $1. As moedas mais antigas de Ásia, elas tinham de um lado a proa de um navio, eram cunhadas com a proa de um navio. E do outro lado, alguns estudiosos então dizem que havia uma figura de uma pessoa com duas faces, nesse outro lado da moeda. De um lado, a proa do navio. Do outro lado, a figura de uma pessoa com duas faces, olhando para trás e olhando para a frente, essa face. E esta face era a face de Janus. Janus era um deus romano, chamado o deus das portas. E era considerado pelos romanos o primeiro fabricante de moedas. Era considerado o primeiro fabricante de moedas. Janus deu nome ao mês que nós temos, de janeiro, como estamos em janeiro. O imperador Júlio César, imperador romano, ele decidiu homenagear como os meses do ano, olhando para esse calendário romano, ele decidiu homenagear os meses do ano e colocou nos meses vinculação com divindades romanas. E ele, querendo homenagear Janus colocou como o mês de janeiro, associado à figura de Janus. Deu nome ao primeiro mês do mês, então, para essa divindade romana. E aí, no dia 1º de janeiro, os romanos apelavam a quem? A Janus. No começo de janeiro, no dia 1º de janeiro, os romanos apelavam a Janus, para que Janus, essa divindade romana, pudesse livrá-los das dívidas e da condição de miséria que muitos romanos viviam. E aí você deve estar parando e pensando assim, mas o que é que tem a ver Ásia, pardais, romanos e principalmente eu e você, brasileiros? O que é que tem a ver tudo isso com as nossas vidas? É interessante como Jesus usa os pardais e a moeda, o Ásia, para afirmar o amor e o cuidado que Deus Pai tem conosco. Enquanto os romanos estavam preocupados no dia 1º de janeiro, enquanto os romanos sabiam e praticavam isso, e os judeus sabiam disso, e alguns judeus embarcavam também nessa história, de pedir a divindade, se afastando do Deus verdadeiro, como foi toda a história do povo de Israel, sempre buscando em outros deuses alternativos alguma coisa para a sua própria vida, para o benefício da sua própria vida. Jesus sabia que também no meio dos seus seguidores, pessoas tinham essa prática. Aqueles novos discípulos tinham também essa prática. Novos, mas não queria dizer que aqueles 12 tivessem essa prática, mas os seus ensinamentos, Jesus aproveita algo que era da prática dos romanos, para então dizer a ele, não é Janus, mas é Deus Pai. Vocês não têm que pedir a Janus, mas a Deus Pai. Vocês não têm que temer a Janus, porque era justamente a ideia do Deus que olhava para trás e para frente. O ano velho e o ano novo. Não, não é Janus, é Deus Pai, é o meu Pai, é o vosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, é o nosso Pai. E Jesus então quer chamar a atenção dos apóstolos, deles ali, dos seus seguidores, para isto. E então ele usa a figura do pardal e da moeda, para mostrar a eles o cuidado que Deus Pai tem sobre nós.
Depois que Jesus questiona, não se vendem 2 pardais por um asse, veja o que ele nos diz no versículo 29, como é precioso que Jesus fala. Jesus diz aí, e nenhum deles, veja, depois de dizer que esses passarinhos não têm quase valor comercial, não se vendem 2 pardais por um asse, tão insignificante que era o valor deles. E aí Jesus diz, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Nenhum desses passarinhos, nenhum desses pardais pode cair em terra se o Pai não permitir. Por mais insignificantes que pareçam. Às vezes nós podemos nos sentir assim. Às vezes nós podemos nos sentir insignificantes, sem valor algum. E aí Jesus está dizendo, olha, esses passarinhos, nenhum deles, por mais insignificantes que sejam, nenhum deles pode cair se o Pai não consentir, se o Pai não permitir. No versículo 30, Jesus continua e diz, e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E aí Jesus começa a trazer para uma aplicação para os seus discípulos extensiva às nossas vidas. O cuidado do Pai é tão grande que até os nossos cabelos estão contados. Até os nossos cabelos. Veja bem, todos os cabelos, onde Jesus está querendo dizer, Deus conhece todas as coisas da nossa vida. Por mais insignificantes que nós possamos nos ver, o fato é que o Pai nos ama e nos dá tanto valor por causa do amor dele, que até os nossos cabelos estão contados, até os implantes, até os cabelos pintados, que você pode pintar e dizer assim, pronto, eu vou enganar Deus, eu vou parecer que estão nascendo cabelos novos, tá certo? Então até os implantes, até os pintados, não interessa. Deus nos conhece nos mínimos detalhes e Jesus faz questão de dizer isso. Para mostrar, quando Jesus fala dessa forma, ele quer mostrar que nada é insignificante aos olhos de Deus Pai quando se trata dos seus filhos. Nada é insignificante aos olhos de Deus Pai quando se trata dos seus filhos. No versículo 31, a palavra vai nos dizer, Jesus vai terminar essa parte dizendo, não temais, pois, não temam. Não temam um homem que só pode tirar a vida, você deve temer a Deus, que além de tirar a sua vida, pode fazer você perecer no inferno, pode fazer com que a sua alma sofra eternamente no inferno. É a Deus que você deve temer. E nesse temor a Deus, nesse temor com a justiça, com o juízo de Deus, você deve lembrar que Deus cuida de seus filhos. Que Deus cuida de cada um de nós. Que Deus se preocupa com cada um de nós. E para mostrar, Jesus então, repito, ele diz, primeiro, nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus. E o pardal não tinha valor comercial, ínfimo valor. E aí Jesus completa e diz, os seus cabelos estão contados. Ele não vai falar mais do pardal nesse sentido. Ele não vai dizer, olha, cada pena dos pardais está contada. Não, agora ele vai dizer diretamente ao ser humano, aos seus discípulos, os vossos cabelos estão contados. Deus sabe dos mínimos detalhes da nossa vida. Os nossos cabelos todos estão contados. Então Jesus diz, não tema, porque o Pai está cuidando das nossas vidas. E aí Jesus termina este versículo dizendo, bem mais valeis do que muitos pardais. Vocês valem mais, cada um de vocês, vale mais do que não um pardal, do que muitos pardais, muitos pardais. Jesus vai afirmar o nosso valor para Deus Pai.
Lembre-se que o Senhor Jesus não falou para você cruzar os braços. Ele não disse, não fique de braços cruzados, se entregue à preguiça, não faça nada, não produza, não estude, não trabalhe, não se empenhe, não se esforce. Não, ele não estava dizendo isso. Lembre-se que ele falou desse cuidado do Pai e do valor que o Pai nos dá, em meio a todas as instruções para o trabalho, porque ele estava comissionando os seus apóstolos e então enviando eles, e Jesus iria com eles. Então, em meio a tudo isso, Jesus não estava falando isto para a acomodação dos apóstolos, mas para lembrar que num contexto de desafio, num contexto de missão, num contexto de trabalho, num contexto de ser igreja, de testemunhar do Evangelho, de servir ao Senhor, lembre-se, o Pai conhece cada detalhe da nossa vida. O Pai conhece, como Ele conhece, cada fio de cabelo da nossa cabeça. Era a missão dos apóstolos, eles sairiam para pregar o Evangelho. E então, Jesus estava lembrando a eles, o Pai conhece vocês nos mínimos detalhes. Faça a sua parte e confie sua vida e os resultados aos cuidados de Deus, na certeza de que você vale mais que muitos pardais, que cada um de nós vale mais do que muitos pardais. Quando nós nos sentirmos insignificantes, ínfimos, vamos lembrar das palavras de Jesus. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cai, se não for pelo consentimento de Deus. Os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Bem mais valeis do que muitos pardais. Você lembra daquele louvor? Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos porque Tu és Pai, o Pai perfeito, amoroso, perdoador, o Deus que nos coloca de novo no caminho para Te seguirmos e Te servirmos. Nós louvamos, ó Deus, porque o Teu Filho Jesus nos trouxe esse ensinamento para os Seus apóstolos e para as nossas vidas, que nós valemos individualmente muito mais do que muitos e muitos e muitos pardais. Nos ajuda, Senhor, para lembrarmos dos passarinhos, para que nós não sejamos tomados pela soberba e nos achemos melhores do que quem quer que seja, mas possamos, ó Deus, compreender que o Senhor é Deus acima de todos e de todas as coisas, e que precisamos temer ao Senhor, reverenciar, respeitar e até mesmo ter medo do Teu juízo, porque isso nos poupará a vida. E nos ajuda para que no cumprimento da missão lembremos que o Senhor está conosco e que o Senhor cuida de nós como servos, como discípulos, como filhos do Senhor amado. Deus amado, Deus Pai que Tu és, nós Te oramos assim, no nome de Jesus, o Teu Filho, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.